8 dias. Uma coisa é certa, quando Jesus espera, é porque Ele tem um plano. Pode levar 8 dias, 8 anos, 8 décadas. Mas o fato é que se Ele prometeu, vai acontecer. Alguns ficam preocupados ao pensar que já estamos em 2010 e Jesus não voltou ainda, não é verdade? O que será que nossos pioneiros pensariam se soubessem que chegaríamos tão longe no tempo, na linha do tempo? Mas uma coisa é certa, Jesus disse que vai voltar. Assim como disse que uma vez morto ressuscitaria, e ressuscitou. Ele não está atrasado, nós não entendemos muita coisa, mas o fato é que Ele vai voltar. Ele prometeu. Quando Jesus espera, é porque Ele tem um plano. Suas promessas se cumprem. Quando Tomé viu a Jesus ressuscitado e creu, notem que Jesus disse assim para ele: você me viu e creu, né? Mas bem-aventurados são aqueles que não veem e creem. Só que Jesus não disse, malditos aqueles que precisam ver para crer. O texto termina ali. Então veja, de fato, nós que somos o alvo dessas palavras, porque nós não vemos e estamos crendo, né? Nós temos evidências pela fé, nós cremos mesmo sem ver, então, portanto, nós somos bem-aventurados, mas mesmo aqueles que querem ver, querem uma evidência um pouco mais concreta, Jesus não os amaldiçoa por isso. Na verdade, valoriza isso. Tanto é que apareceu agora a segunda vez, dá a entender pelo texto, que veio de um modo muito especial para Tomé, porque apareceu de novo entre eles, disse, paz seja com vocês, e se dirigiu a Tomé e disse, Tomé, o que você queria mesmo? Era tocar? Então vem cá, põe a mão, chega aqui pertinho. Jesus valorizou a fé de um discípulo sincero que precisava de evidências. Ele faz isso conosco também. Lições que nós podemos extrair da vida do discípulo Tomé. Primeira delas, Tomé era um homem de decisões firmes. Portanto, não era nem um pouco covarde, como alguns dizem, não é? Quando Jesus estava lá na região além do Jordão e recebeu aquele recadinho, um bilhete de Marta e Maria, dizendo que Lázaro havia falecido, Jesus então manifestou estranhamente de novo, né? Porque ele podia ter ido curar, mas não foi. Quando Jesus espera, ele tem um plano, né? Ele então manifestou o desejo de ir até Lázaro. Mas Senhor, ele já morreu. E outra, querem matar o Senhor lá, querem prendê-lo. O Senhor vai morrer, vai ser preso. Para quem ir lá agora? Lázaro já morreu. Sabem, eles temiam pela vida do mestre e pela deles também, lógico. E nesse momento de indecisão, de medo, sabe quem disse a frase, vamos também nós para morrermos com ele? João 11:16. Quem disse isso? Tomé. Vamos lá junto para morrer com ele. Você acha que isso é falta de coragem? A decisão de Tomé em seguir seu mestre não pode ser passada por alto. O verdadeiro cristianismo se revela quando? Na hora da crise. Se quando as coisas estão bem, estão tranquilas, nós vacilamos na fé, o que dirá quando vierem as tempestades anunciadas para este mundo? Na hora da crise, a fé se revela. Naquele momento de crise, a fé do discípulo que é tido como falto dela se manifestou firme. Vamos lá para morrer com Jesus. Fiquemos ao lado dele. Segunda lição, Tomé era um homem de decisões, de perguntas inteligentes. Note, na mesma última ceia, quando o clima ali estava pesado, triste, Jesus dizendo que ia se despedir deles, era para ser uma ceia festiva, pascual, mas o clima estava de despedida. E Jesus dizendo que iria partir, iria sofrer, iria morrer. Naquele momento de clima pesado, quando eles estavam com o coração perturbado, é que Jesus disse uma das promessas que para nós é mais valiosas, é uma das mais valiosas na Bíblia: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar vocês. Foi nesse clima, nesse momento que Jesus disse essa promessa que para nós adventistas, especialmente, é uma das mais caras. Sabem, depois de dizer isso, Jesus fez uma outra promessa bonita, ou melhor, disse algo maravilhoso: vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí ficaram em silêncio. Sabe quando o professor fala algo assim meio complicado, explica alguma coisa na sala de aula e os alunos não têm coragem de perguntar? Até que um corajoso levanta a mão. Professor, dá para explicar melhor?
Aí todo mundo fica aliviado, que bom. Eu também queria perguntar isso, mas não tive coragem. Quando Jesus disse, você sabe o caminho, eles ficaram olhando, talvez meio de canto de olho assim, mas alguém sabe aqui? Até que Tomé, de novo, perguntou, verso 5, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Tomé. Perguntas inteligentes. Sabem, o que ele queria saber é o seguinte, Senhor, qual é o caminho para o céu? Tem pergunta mais importante que essa? Tem pergunta mais inteligente do que essa? Qual o caminho da salvação? Como ir para o céu, Senhor? O Senhor disse que vai para o céu, mas nós também queremos ir. Qual o caminho? Aí, em resposta a essa pergunta, essa solicitação de Tomé, vem uma das frases mais lindas também. Eu sou o caminho. Se Tomé não tivesse perguntado, né? Não sei. Mas Jesus disse para ele e para os discípulos, eu sou o caminho. O que fazer para ir para o céu? Simples. Vá a Jesus. Ele é o céu. Ele é a porta. Ele é o pão. Ele diz tantas coisas de si mesmo, né? Ele também é o caminho. Hoje em dia, muitas pessoas se perdem aí em perguntas sem sentido, né? Por exemplo, qual a natureza do Espírito Santo? Será que ele tem corpo? Tem cabelo? Como é o Espírito Santo? Não nos esqueçamos de que ele não veio falar de si mesmo. Ele veio nos revelar as palavras de Cristo. Agora, ele revelou o suficiente sobre si mesmo. Ele é Deus. Ele é uma pessoa. Ele sente, se alegra e chora conosco. É o advogado que está ao nosso lado para cuidar de nós, nos aconselhar, nos amparar, nos defender. Isso é o suficiente. Além disso, o silêncio é sabedoria. Outros ficam preocupados em saber se vai haver casamento na nova terra. Ou então, será que qual foi o sinal que Deus colocou em Caim? O que importa? Tomé não estava preocupado com essas coisinhas. A pergunta dele é muito mais profunda. Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Qual o caminho para o céu? Às vezes nos perdemos em especulações e esquecemos o essencial. Tomé era um homem bem objetivo, né? Ele ia ao ponto, ele sabia o que era a essência. Não se perdia em especulações. Terceira lição que nos vem de Tomé. Era um homem que desejava ir à fonte. Como eu disse, ele podia ter aceitado ali o testemunho de seus irmãos, de seus amigos. Mas uma coisa é certa, melhor do que aceitar a palavra de homens é ir à fonte. Lembra dos bereanos, do povo de Bereia? O que diz deles a Bíblia? Paulo disse, né? Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque receberam as palavras com toda avidez. Não ficaram só nisso, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Essa foi a atitude de Tomé. Foi isso mesmo? Mas eu quero ver também. Eu quero experimentar também. Irmãos, muitas heresias, muitas ideias errôneas que às vezes se espalham, né, pelo arraial, digamos assim, seriam rejeitadas pelo povo de Deus se nós praticássemos um pouquinho desse ceticismo positivo e fôssemos à fonte. Parece que Ellen White diz tal coisa. Onde? Qual página? Que livro? Mas eu já ouvi dizer que a Bíblia diz, mas onde? Qual livro? Que autor disse isso? Em que contexto? Isso é bom ceticismo. E se fizéssemos isso, repito, muitas heresias não teriam espaço entre nós. Quarta lição e última, Tomé era um homem de profundas declarações de fé. Sabiam que aquilo que Tomé disse, no momento em que ele viu a Jesus, é uma das mais profundas declarações de fé encontradas na Bíblia? O que disse Tomé quando viu Jesus diante de si? Não sei se ele precisou tocar de fato, mas quando viu, ele se prostrou, caiu com os joelhos no chão e disse o quê? Meu Senhor e meu Deus. Se Jesus não fosse Deus, jamais permitiria uma declaração dessa, e muito menos que um homem se prostrasse diante dele. O próprio anjo Gabriel não permitiu que João fizesse isso no Apocalipse, mas Jesus permitiu. Por quê? Ele é Deus. É uma das mais positivas e diretas declarações quanto à divindade de Cristo no Novo Testamento. Meu Senhor e meu Deus. Homem sem fé? Não. Um cético sincero, que ia até o fim